uma excelente caçadora deixada para um fim mergulhado em solidão. Esquecida em terras longínquas da África, ela seria capaz de sobreviver? Em um território machucado por um passado de guerras, onde as cicatrizes da história ainda sangravam, um grande predador pode ter um fio de esperança para restabelecer a coroa. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a história de Lady, uma leoa que viveu anos de pura solidão e, graças à sua capacidade de não desistir, viu o impossível acontecer bem diante dos seus olhos. Então já clica logo no botão do like, se inscreva nesse canal para ficar por dentro de tudo. E se quer apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão de seja membro aqui embaixo e conheça os benefícios que nós preparamos para você. Clique no like e vamos nessa. Esse vídeo foi baseado no documentário da Nat Geo, The Last Lioness, que eu recomendo muito que você assista. Na década de 90, uma guerra civil devastou a região de Liuwa, afetando inclusive a fauna. No meio de um contexto conturbado, caçadores ilegais se aproveitaram da situação para dar fim aos reis do local. Bandos inteiros de leões foram dizimados, além de inúmeros outros animais. Seres humanos nativos dali precisaram caçar alguns herbívoros selvagens devido à fome que se instalou durante e após a guerra, pois os recursos não chegavam na região devido às guerrilhas que estavam se sucedendo. Esse verdadeiro horror culminou em uma enorme planície africana deficiente de seus moradores principais, os animais. Em 2003, a situação começou a ser solucionada, pois Liuwa Plain National Park, em parceria com o governo da época, iniciou um trabalho de recuperação da fauna em Liuwa. Aos poucos, a população de búfalos e gnus foi restabelecida, mas havia somente um exemplar vivo da linhagem que um dia governou aquelas terras, uma leoa forte que você a conhecerá nessa história agora. Início dos anos 2000, Liuwa, Zâmbia, África. Lady, a última sobrevivente dos predadores da região, precisou enfrentar seu maior desafio. Após se ver sozinha depois de muitos conflitos humanos, a missão de conseguir alimento em um local com poucas presas era algo a ser superado. No início, Lady quase definhou de fome. Conseguiu sobreviver caçando animais pequenos, mas isso não era o bastante para a leoa solitária. Lady sabia que seu corpo precisava de comida mais substancial, ou ela não iria resistir por muito tempo. E depois de um longo período que aquele ambiente enfrentou, o destino sorriu, mesmo que brevemente, para a última predadora daquelas planícies. Lady avistou um pequeno bando de gnus ao longe. Muito provavelmente, em toda a extensão territorial, aquele deveria ser um dos poucos que sobraram. Um problema estava resolvido, havia comida, mas outro problema surgiu. A leoa enfraquecida precisava caçar sozinha, pois agora ela não tinha mais outras leoas para lhe auxiliar. Leões caçam por emboscada. Eles isolam a presa, a cansam e depois pulam diretamente em seu pescoço para abatê-la. Essa estratégia é feita em grupo, mas Lady tinha que se adaptar, afinal, ela queria sobreviver. A leoa mirou em um gnu um pouco menor, que estava separado do seu bando. Devagar, ela avançou de forma paciente, mas o gnu percebeu sua aproximação e fugiu, acionando a atenção de todo o bando, que acabou acompanhando em sua fuga. Lady ficou com fome pelas próximas horas, mas não desistiu. A leoa seguiu o bando e no dia seguinte conseguiu caçar um gnu de porte médio que ainda não era adulto. As próximas semanas, meses e anos foram divididos entre caças de animais pequenos e, quando a fome apertava muito, a leoa se aventurava em encontrar os poucos bandos de gnus restantes e saciar seu desejo com alguns quilos de carne. Era como se Lady soubesse que ela precisava ir com calma na caça de animais maiores, pois a leoa precisava que eles sobrevivessem e se multiplicassem para que ela continuasse se alimentando de forma farta de tempos em tempos. Esse comportamento fez com que Lady se tornasse uma lenda viva nas terras de Liuwa, e os profissionais do Liuwa Plain National Park começaram a observá-la mais de perto para ver qual seria o ápice de astúcia da rainha solitária.
Eles perceberam que Lady rugia chamando por outros leões, rugidos que nunca eram ouvidos de volta. Em 2003, os bandos de gnus voltaram a crescer. Búfalos foram reintroduzidos juntamente com algumas outras espécies. Era um farto banquete disponível somente para Lady. Porém, os clãs de hienas também estavam reestabelecendo seus números e, apesar das chamadas carniceiras possuírem um QI mais elevado para táticas de ataque, elas não perceberam que a comida não poderia ser devorada de uma só vez. Observando tudo isso, Lady viu que se ela dizimasse aqueles poucos animais e não os deixassem se reproduzir, a sua fonte de alimento secaria em questão de um ano, já que as hienas continuavam com seu ritmo frenético de ataques. Então, Lady manteve o mesmo comportamento, caçando animais maiores apenas quando sua fome gritava mais alto. Ela não podia enfrentar dezenas de hienas sozinhas e por isso se manteve distante delas na intenção de preservar a sua vida. Seus rugidos continuavam pela imensidão da savana. A solidão da leoa ecoava a cada novo amanhecer. E em 2005, o cameraman Herbert Brouwer foi enviado ao local no intuito de filmar imagens para um documentário de hienas. Quando Herbert chegou ao local, ele ouviu sobre Lady, como ela era um mito naquelas terras. Durante um dia de filmagens, Lady se aproximou das câmeras de Herbert e se exibiu para ele como se quisesse ter a sua história contada, mostrando sua confiança para o cameraman. Todas as vezes que Lady via as câmeras de Herbert, ela se encaminhava para frente delas. Foi aí que o homem começou a registrar um pouco mais do dia a dia da leoa, juntamente com os guias locais que já faziam isso. Essa decisão o permitiu registrar o desabrochar de um felino que precisou conter seus instintos de caça por anos, abatendo somente o necessário para sobreviver, até o ponto que enfim Lady poderia se fartar sem se preocupar com a escassez do amanhã. O tempo de chuva chegou e os gnus se multiplicaram em centenas. Os olhos de Lady puderam enfim ver a fartura e agora a leoa caçava de forma abundante. Mas os animais selvagens não foram criados para viverem em solidão. Ao menos uma vez na vida, eles precisam acasalar e Lady não encontrava nenhum semelhante para compartilhar sua genética. Ela continuava rugindo, chamando por um companheiro, e quando avistada por Herbert filmando o local, seus rugidos cessavam. Parecia que ela queria a companhia de alguém, mesmo que fosse humano, já que não haviam outros felinos como ela por perto. A solidão muitas vezes machuca. Lady então começou a ser mais incisiva na presença de Herbert, o cameraman. Ela seguiu o carro em que ele ficava e começou a arranhar as árvores ao redor, até que um dia Lady destruiu a poltrona do carro em que Herbert se sentava. Ele e os profissionais locais perceberam que a leoa estava pedindo por companhia. Ela já tinha chegado no ápice da sua solidão. Em outubro de 2008, os profissionais do Liuwa Plain National Park, junto com Herbert, conseguiram uma parceria para trazer outros leões até as terras de Liuwa. Primeiro, colocaram um colar de monitoramento na leoa. Afinal, caso o novo morador do local não a aceitasse, eles precisariam saber onde a leoa se esconderia para se proteger. Depois, a equipe viajou cerca de 450 quilômetros para buscar um leão jovem, ainda sem bando, e levá-lo ao encontro de Lady. Um macho foi sedado, colocado dentro de um veículo próprio para esse transporte. E durante o trajeto de volta, o leão macho precisou ser sedado várias vezes, o que poderia colocar em risco a sua vida. Depois de horas de estrada e muita tensão cercando os profissionais que ali estavam, eles chegaram no território de Lady, mas o leão não resistiu, entrando em choque e enforcando toda a esperança de um recomeço para Lady. A estação de chuva chegou e as estradas ficaram debaixo d'água. Os planos de trazer outros leões ao local agora deveriam ter que esperar mais alguns meses. E em maio de 2009, a equipe então retomou suas buscas por um companheiro para Lady a 450 quilômetros dali. Mas agora com estratégias diferentes. Os profissionais capturaram 2 jovens leões que tinham acabado de formar uma coalizão e, ao invés de transportá-los por terra, o que demoraria o dobro do tempo, implicando em muitas anestesias,
eles foram parte da viagem por terra e a outra parte pelo rio, atravessando de barco, e assim a viagem foi encurtada significativamente. Os sedativos foram administrados em doses bem menores e os 2 leões chegaram vivos e bem. Agora o desafio era outro, pois eles precisavam manter Lady longe do cercado improvisado onde os 2 machos foram colocados. Nas primeiras horas, eles distraíram a leoa com presas recém-abatidas. Depois o plano era fazer uma movimentação com os veículos entre o local que os leões estavam e a selva aberta. Isso por 2 semanas, que seria tempo suficiente para que os 2 machos se adaptassem ao novo ambiente e pudessem ser soltos novamente. Mas esses planos foram frustrados na primeira noite, pois os 2 leões acordaram e tentaram fugir, arranhando as cercas e rugindo muito alto. Lady foi atraída pelos sons e o cheiro da leoa deixou os 2 leões em alerta. Do lado de fora do cercado, Lady permaneceu por 4 dias, saindo somente para caçar e conquistando a confiança dos recém-chegados. E no 5º dia, mais uma surpresa para essa história. A equipe chegou para averiguar como estava a situação e encontraram o cercado vazio. Um buraco na cerca indicava que os leões haviam fugido. Em uma procura rápida, a equipe encontrou Lady e os 2 machos deitados na savana, próximos, fortalecendo o vínculo recém-criado entre eles. Agora, Lady não era mais uma leoa solitária. Ela estava coroando seus novos reis e, com o tempo, a sua descendência estaria caminhando sobre as terras de Liyue. Seus rugidos não ecoariam mais solitários e a esperança tinha se concretizado em um futuro promissor. Escreva nos comentários o que você achou e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Muito obrigado por assistir. Fui!